Olá, bom dia. Vamos falar sobre a vigília e o ferro de soldar. Pois é, antes de qualquer coisa, antes de qualquer comentário, eu estou falando aqui para pessoas cristãs, pessoas que creem, seguem e fazem de tudo para seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo ou aqueles que escutam a voz do Espírito Santo de Deus. Para essas pessoas que eu estou falando, eu não estou falando para pessoas de partidos políticos, eu não estou falando para pessoas que têm interesses jurídicos, eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para você que acredita em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Para você que acredita que Deus faz milagre, para você acredita que o Espírito Santo vem através dos anjos de Deus e opera fisicamente no mundo natural milagres que ninguém pode provar ou acreditar. E é para isso que eu estou aqui, para falar de vigília e falar de ferro de soldar. Primeiro de vigília. Vigília nada mais é do que um ato onde você vai ficar atento, onde você vai vigiar para alguns aspectos. E isso, culturalmente, durante a palavra de Deus, nós vemos várias intenções do ato de vigiar e do ato de fazer vigílias, ou seja, vigílias foram determinadas ao longo dos anos para as comunidades religiosas, desde a comunidade judaica até os nossos tempos, e criaram uma forma de nos reunir para orar, para interceder, para tomar algumas posições. Mas quais são essas posições? O que é importante para Deus que eu faça uma vigília? Quando eu convoco você para uma vigília, eu venho na televisão, eu venho na rede social, vamos fazer uma vigília, eu tenho que entender se essa vigília vai ser do agrado do Senhor. Se esse vigiar durante a noite, ou durante a manhã, ou durante horários específicos, tem a ver com a palavra de Deus. Então, a primeira vigília que interessa a Deus é aquela que o honra. Ou seja, vamos fazer uma vigília para honrar a Deus. Vamos fazer uma vigília para meditar nos mandamentos e na palavra de Deus. Vamos fazer uma vigília para dar graças por todos os livramentos que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos fazer uma vigília para que ela nos abra os olhos espirituais, os nossos olhos carnais, para a nossa própria santificação, para viver no mundo corrupto, onde nós seremos luzeiros, luz no meio da corrupção. Para que também façamos uma vigília para que, ao tomarmos uma decisão, antes de fazê-la, nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A vigília também é muito boa, quase como um jejum, para matar o nosso lado carnal e vencer as tentações que o dia a dia nos leva. As vigílias são importantes para que nós possamos ficar atentos aos ataques de Satanás, não só a outras religiões, mas ataques do mundo espiritual contra as nossas vidas. E também pedir a vigília como das opções e as intenções de fazer uma vigília, para que nós, preste atenção, façamos vigília para todos aqueles que estão necessitados, sofrendo ou precisando de uma intercessão divina para que passe e aconteça alguma coisa e essas pessoas se livrem de seu sofrimento, de suas necessidades, de suas dificuldades. Todos esses temas são válidos e são bíblicos para que se faça uma vigília. O que Deus não aceita como vigília, que não lhe agrada, são vigílias para o propósito próprio, vigílias para contendas, para debates e para ataques pessoais violentos. O Senhor Jesus disse, para esse tipo de vigília, para esse tipo de procedimento, eu não os aceito. Eu não os aceito. E uma vigília, como eu já falei, só vai ter valor quando ela proceder de um coração humilde e que está quebrantado para ouvir o milagre que vem de Deus. Um coração humilde, mas também de uma pessoa que acredita em Jesus, por exemplo, um crente em Jesus Cristo, um cristão que acredita na palavra dele, mas também que possui uma posição
no seu mundo social, no seu mundo de trabalho, no seu mundo físico, decente e digno das palavras do Senhor Jesus. Não vai querer você ter uma vida rota, toda macabra, sem antes se arrepender e mudar, e vamos fazer uma vigília para que Deus me abençoe. Deus não faz isso. Deus não trabalha com hipocrisia. E aí, buscando tudo isso, Jesus me leva, através do Espírito Santo, a lembrarmos de uma situação. Estava o tal de Pedro, preso num lugar horrível, algemado, não eram tornozeleiras, algemado. Estava guardado, não pela Polícia Federal, mas guardado por 16 soldados, em 4 etapas no lugar, por 4 etapas de batalhões que o guardavam. Enquanto isso, não foi convocado uma vigília para que Pedro saísse daquele lugar. Aqueles crentes estavam em constante oração. Passavam dias e dias, horas e horas, não na frente de quartéis, mas orando sem ninguém saber, um lugar onde ninguém fazia arruaça, onde as pessoas elas ficavam sem reclamar, sem ter medo, sem ter pânico, mas confiando no poder de Deus. Então, enquanto Pedro estava numa situação terrível, lá estava a igreja, lá estavam os crentes orando, não numa só específica vigília. Enquanto isso, Pedro estava preso, dormia, porque ele confiava no Senhor. E além disso, além de confiar, sabendo que os seus amigos estavam intercedendo por ele em vigílias, não só à noite, mas constantes, ele ficava tranquilo, mesmo no meio da prisão. Aqueles outros cristãos que também estavam presos cantavam à meia-noite, até que veio um terremoto e os livrou. Então, quando você está tranquilo, mesmo estando na prisão, sentido, triste, claro, horrível, sendo injustiçado, a igreja, os crentes estão orando por essa necessidade, porque naquele momento eles estavam presos não por um problema político, não por um fraude na eleição, não por um bipolarismo a nível político, mas eles estavam presos por uma perseguição religiosa. Não como estamos querendo dizer que a vigília é um ato de comunistas ou de pessoas que vão fazer uma arruaça. Não, não é isso. Cuidado com aquilo que faz e que falam. As vigílias são normais em todo lugar no mundo, desde que sejam realizadas por pessoas e dentro das regras da convivência jurídica daquele lugar. Então, o que acontecia? Pedro estava preso, tranquilo, a igreja, os crentes oravam diariamente, não era só um lugar específico, exatamente num trevo, num lugar, não, estavam orando, e o que acontecia? Ao orar, ao estar tranquilo, ao pedir por aquela perseguição religiosa, Deus envia o anjo e faz com que as algemas, se soltem. Não era necessário que se forçasse algemas para sair da prisão quando Deus está no negócio. Não há necessidade de matar o carcereiro quando Deus está no negócio. Só louvor e adoração que vai haver terremoto. E as cadeias são rompidas, as correntes são abertas, as tornozeleiras são abertas, não precisa usar um ferro de soldar. Por que usar um ferro de soldar? Por curiosidade? Isso vem de um coração verdadeiro? Isso vem de um coração cristão? Desculpem, não podemos ser falsos e hipócritas, porque Jesus não aceita esse tipo de postura numa vigília. A vigília vai ser feita, eu vou esperar o mover de Deus. Eu não vou usar algo que quebre algemas e que me tire da cadeia como um terremoto. Um terremoto não aparece, ele vem do mover de Deus. O anjo aparece pelo mover de Deus. O ferro de soldar, ele foi pego numa gaveta e foi utilizado para fazer o mover. Então, se eu faço o mover para libertar das cadeias, eu não preciso da vigília.
Eu não estou obedecendo, eu estou humilhando, desprezando o poder de Deus. E quando Pedro estava lá preso, a igreja orava, mesmo antes de terminar a oração, Deus manda o anjo e solta Pedro, Pedro sai e vai lá e bate na porta da casa onde eles estavam orando. Fala, estou de volta, estou solto, não precisou fugir como ninguém, pegar avião e ir embora. Se esconder num país, se esconder no outro. Não. Deus, quando faz as coisas, saem, as pessoas têm que voltar e pedir perdão, porque estavam injustamente presas. Esse é o mover de Deus. Então, todas as vezes que os crentes se unem em oração verdadeira, com o coração puro, com uma demonstração seguindo a vontade de Deus, dentro da vontade dele, fazendo o que lhe agrada, como eu já disse, para honrá-lo, para saber dele, conhecer sua vontade e também pedir pelos necessitados. Antes que as pessoas terminem de orar, Deus manda a sua bênção e não há necessidade de nenhum ferro de soldar, não há necessidade de nenhuma rota de fuga, não há necessidade de nenhum plano de escape, porque se são cristãos, se a coisa vem de Deus, tudo vai acontecer no seu preciso momento, ok? Então, essa é a finalidade da vigília, que você possa entender. Se você for fazer uma vigília, faça seguindo esses momentos, essas orientações bíblicas. E não se esqueça, todas as vezes que for fazer uma vigília, que for para próprio contentamento, que for para contendas, para rixas, para brigas, para agressões pessoais, Deus está fora do negócio, não vai vir anjo, não vai haver terremoto, e infelizmente alguns vão ter que usar ferros de soldar e a casa vai cair. E depois não venha você dizendo que é cristão, querendo justificar o injustificável, porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, vamos tomar cuidado e vamos ser verdadeiros cristãos. E se eu estou vindo aqui é para falar para vocês aquilo que é a palavra de Deus. Eu não estou falando de nenhuma outra coisa que não seja a palavra de Deus. Tudo que não for justo, o Senhor vai trazer a sua justiça. Tudo que está oculto, Ele vai trazer a sua luz. Cabe a nós seguirmos aquilo que está na orientação bíblica. Fora disso, estejamos fora. Deus te abençoe, um bom domingo. E não use ferro de soldar. Espera o mover de Deus. Mantenha-se em oração. Cuidado com Satanás. Cuidado com a sua carne. Cuidado com o seu orgulho. Não se esqueça que toda injustiça o Senhor está vendo. E Ele vai trazer no momento oportuno o livramento para aqueles que amam e preservam na sua vontade. Deus te abençoe no nome de Jesus.